Olá pessoal, professora Silanéia Figueiredo para a nossa última aula de saúde pública, ou saúde coletiva. Bem, hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre o programa de saúde da família, ok? Já falamos anteriormente, demos só uma pincelada, mas hoje estaremos conversando um pouco mais. Bem, esse programa de saúde da família, ele foi criado em 1994, pelo governo federal, e tem alguns objetivos. Que objetivos são esses? Primeiro, a atenção primária. O objetivo é a atenção primária. E essa atenção primária estando voltada para a educação e saúde. Um outro objetivo, as ações de promoção e proteção. Essa promoção e proteção se referindo ao indivíduo, à saúde do indivíduo, à comunidade em geral, à população. E o último objetivo que a gente trouxe aqui são ações de cura e de reabilitação. Bem, o programa de saúde da família, então, é um programa que vem da base, a atenção primária, e deve se estender até a cura do indivíduo ou a reabilitação daquele indivíduo. Bem, atualmente, a gente escreveu aqui embaixo que atualmente o PSF, que é o Programa de Saúde da Família, ele é definido como Estratégia Saúde da Família. Então, Estratégia de Saúde da Família, ao invés de um programa. Por quê? Porque antes a gente chamava de programa, Eles mudaram apenas a nomenclatura, porque alegam que programa, ele aponta para uma atividade que tem início, tem o desenvolvimento e tem o fim. Só que esse programa de saúde da família, ele não tem fim. Ele é considerado uma estratégia, ele não prevê um tempo para finalizar esta reorganização. Por isso, ele mudou de nome. Ele hoje é chamado de de Estratégia Saúde da Família, ok? Então, ao invés de PSF, nós passamos a chamar de ESF. Muito bem. Este programa, essa estratégia de saúde da família, ela segue alguns princípios que nós chamamos de princípios norteadores da estratégia de saúde da família. Bem, que princípios são esses? O primeiro princípio que a gente tem é o princípio da integralidade e hierarquização. Então, o que isso quer dizer? Que esta estratégia ela deve ser inserida na atenção primária da saúde. Resumindo, na prevenção. Ela deve reconhecer os problemas da saúde local e deve elaborar um plano de enfrentamento. Então, quando a gente fala na integralidade, na hierarquização da estratégia de saúde da família, nós precisamos pensar em um lugar restrito, em um local determinado, um território, como é o próximo princípio. Então, esse território ele deve ser marcado, ele deve ser identificado. Devemos reconhecer os problemas daquele determinado local e elaborar um plano de enfrentamento para aquela determinada área. O segundo princípio é a territorialização e a adscrição da clientela. Como eu disse anteriormente, esse território ele precisa ser definido. Por isso que a gente fala que o território de abrangência ele deve ser definido. Deve ser feito cadastro e acompanhamento dessa população através das visitas domiciliares. Então, estas visitas domiciliares, elas deveriam cadastrar e acompanhar aquela determinada população, aquele determinado território. A partir daí, das visitas domiciliares, fazer um diagnóstico populacional, um diagnóstico daquela população que foi previamente definida. Uma equipe responsável por, no máximo, 4.000 pessoas no território. Ok? O terceiro princípio é a equipe multiprofissional.
essa equipe multiprofissional, ela é composta por um enfermeiro, um médico generalista ou, de preferência, especializado em saúde da família, 2 técnicos de enfermagem, agentes comunitários, dentista, assistente social, psicólogo. Então, aqui a gente tem uma equipe. Esta equipe, ela deve atender aquele determinado território que já foi delimitado anteriormente. E por último, o princípio aqui da estratégia é o caráter substitutivo, quer dizer, a substituição das práticas que normalmente são chamadas de tradicionais de assistência, com foco na doença, por um novo processo de trabalho. Então, ao invés, daquelas práticas que a gente já conhece, de assistência, aonde se pensa apenas na doença, no indivíduo doente, ele passa a ser centrado numa forma de prevenção. Então, é um novo processo de trabalho centrado na vigilância à saúde. Okay? Então, a estratégia saúde da família, ela segue alguns princípios, como nós vimos, tanto na marcação do território, no atendimento, no diagnóstico daquela população, que tipo de população que nós vamos atender, o que a gente precisa atacar primeiro. Então, esses princípios, eles vão nortear toda esta estratégia saúde da família. Muito bem. Seguindo aqui, o processo de desajustamento ou ajustamento do organismo e as doenças transmissíveis. Por que esse ajustamento ou desajustamento? Porque cada indivíduo, nós vivemos aí num universo de micro-organismos e muitas das vezes eles nos atacam. E neste momento, o nosso organismo ele precisa reagir, ele precisa se ajustar àquela nova realidade, ele precisa se defender. Mas a gente vai ver, a gente precisa entender que nem sempre essa defesa dele, essa forma do nosso organismo nos defender de alguma patologia, de algum micro-organismo, acaba sendo bom. Muitas das vezes o nosso corpo, ele acaba sofrendo com aquilo ali. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse processo todo aí de estabilização do organismo. O que leva o organismo a se ajustar àquela nova realidade, aquele novo micro-organismo? Muito bem. A doença infecciosa, ela é a doença clinicamente manifesta no homem ou no animais resultante de uma infecção. Então, ocorreu uma infecção, óbvio, consequentemente, nós vamos ter uma doença infecciosa. Ok. Bem, mas precisamos, então, responder algumas perguntas, para a gente entender todo esse processo de transmissão. Nós precisamos responder a algumas perguntas. Então, vamos nós. Primeiro, o que é transmitido? Qual é o agente infeccioso naquele momento? É um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário, um artrópode, um euminto, ou os seus tóxicos, ou a toxina que ele produz. Qual é o agente infeccioso específico ou a toxina que aquele agente produz? Então, primeira pergunta, o que é transmitido? Precisamos responder. Segundo, de onde ele vem? Ele veio da onde? Qual seria aí a fonte daquele micro-organismo? Agora, ele vai para onde? Ele vai infectar. Quem que vai recepcionar aquele micro-organismo? É um ser vivo sujeito a um adoecimento. Então, se normalmente aquele micro-organismo ele vai atingir como receptor o ser vivo, pode ser o humano, ou animais, qual tipo de receptor que é propício àquela doença infecciosa? Ou por que meios? É através de quê? Como que aquela doença pode ser causada? É através de alimentos? Através da água utilizada? Através do ar? E aí, nós precisamos responder estas perguntas. A partir do momento
que a gente tem as respostas para estas perguntas que nós vimos, é possível, então, implementar os cuidados para aquela determinada doença infecciosa. Bem, mas precisamos pensar que existem dois fatores, dois bem grandão, fatores que influenciam na produção dessas doenças infecciosas. Mas que fatores são esses? Vamos ver então. Primeiro, a característica dos micro-organismos na produção da doença. Bem, então a gente precisa entender, voltando aqui, que esses fatores que nós vamos falar, eles vão influenciar na produção daquele tipo de doença. Primeiro, então, dentro desse primeiro fator, a gente tem a infectividade. O que é infectividade? Nós colocamos que é a capacidade que alguns organismos eles apresentam de penetrar, de se desenvolver e se multiplicar naquele novo hospedeiro. Com isso, ele vai ocasionar o quê? A infecção. Então, infectividade é a capacidade que ele vai apresentar de penetrar, de se desenvolver e se multiplicar naquele novo hospedeiro. O segundo tópico aqui desse primeiro fator é a patogenicidade. O que é isso? É a capacidade que aquele agente infeccioso tem de causar uma doença no organismo. Terceiro, a virulência. Virulência já é a capacidade que ele tem de produzir casos graves ou fatais. Isto associado à capacidade dele se multiplicar no organismo e à produção das substâncias tóxicas. E por último, o poder invasor, a capacidade que ele tem de invadir os tecidos do organismo do hospedeiro. Bem, então este primeiro fator, né, que nós estamos falando, que são das características dos micro-organismos, como que eles podem, né, produzir a doença, nós vimos aí esses 4 tópicos. A infectividade, que é a capacidade que ele tem, então, de entrar no organismo, de se desenvolver, de se multiplicar. A patogenicidade, a capacidade que ele tem de causar doença, né, de patogênico, então, a capacidade que ele tem de causar a doença. A virulência dele, que é também uma capacidade que ele tem de produzir casos graves, e o poder invasor, que nós vimos que é a capacidade que ele vai ter de atingir, de invadir tecidos no organismo do hospedeiro. Muito bem. Agora que nós já vimos o primeiro fator que influencia na produção das doenças, nós vamos para o segundo. O segundo fator, nós temos característica do hospedeiro de resistência à doença. Então, agora, primeiro a gente viu as características do vírus, né, dos micro-organismos para atingir o hospedeiro. Agora a gente vai falar um pouquinho da resistência daquele hospedeiro contra aquela determinada doença. E aí nós temos alguns fatores que vão influenciar nesta característica aí de resistência. O primeiro, fatores genéticos, o estresse, o estado nutricional daquele indivíduo, o consumo de álcool, de drogas, a integralidade da pele e das mucosas, a capacidade de reação e adaptação aos estímulos, o estado atual de saúde, a imunidade específica. O que a gente observa aqui? A gente está vivendo aí nessa pandemia e o que a gente tem visto? Né? A capacidade que o vírus tem de causar doenças, né? Então nós vimos que ele tem uma virulência, né, alta, porém, nem todas as pessoas ficam com a mesma patologia. Cada organismo reage de uma forma. E é exatamente sobre isso que a gente está falando. A resistência que o hospedeiro tem contra aquela doença é determinada por diversos fatores. E cada pessoa tem uma deficiência em um determinado fator. Isto faz com que aquele vírus ataque aquele indivíduo com mais
força, né? Acaba causando uma patologia muito maior, né? Um dano muito maior ao hospedeiro, ok? Bem, depois que a gente viu, né, aqueles fatores que vão influenciar, né, a capacidade daquele micro-organismo de causar doenças, a gente precisa agora implementar algumas medidas. E aí a gente precisa definir essas ações. Mas, da mesma forma, para se definir uma ação, a gente primeiro precisa saber qual é o problema, quem é o afetado, onde, quando e como ocorre aquele problema. Então, nós vamos primeiro, antes de definir ações, responder a estas 5 perguntas. Qual é o problema? O agente etiológico, quer dizer, agente etiológico é o agente que causa o problema. Qual é o agente etiológico? Então, eu identifiquei o agente etiológico, eu preciso ver qual é o modo de transmissão, o período de incubação, o período de transmissibilidade, a suscetibilidade e resistência, o diagnóstico como é feito, quais os sinais e sintomas que aquele agente etiológico causa no organismo, as complicações, existe tratamento ou não. Então, o tratamento também precisa, tudo isso daqui, todas essas perguntas, elas devem ser respondidas neste primeiro momento aqui. Para se definir uma ação, primeiro, precisamos identificar o agente etiológico. Quem é o infectado? Então, qual é o grupo da população que vai ser atingido? Quais as características desse grupo? Quer dizer, a idade, o sexo, o grupo étnico, a classe social, a ocupação. Então, a gente aqui já começa a definir quem é infectado daquele micro-organismo. Terceiro, essas características que nós estamos falando, né, essas características do grupo, elas podem ser genéticas, biológicas, ambientais, socioeconômicas, culturais. Então, a identificação da população que será mais atingida também é importante para se definir uma ação. Agora, onde? Conhecendo a distribuição do agravo, né, e as características do local onde as pessoas foram afetadas ou expostas, é possível identificar áreas de risco, realizar o acompanhamento dessas áreas e propor as melhores soluções. Então, aqui a gente está observando que, primeiro, nós identificamos o agente etiológico, nós vimos para quem é o alvo dele, né? Quem vai ser o atingido dele, também é importante definir. Também é importante definir aonde, né? Qual o local onde as pessoas afetadas foram localizadas. Então, por exemplo, né, a gente pode trazer para a nossa realidade hoje o coronavírus. Né? Qual foi a característica daquele agravo? Qual foi a característica das pessoas afetadas ou expostas? Aonde tudo começou? Isso tudo são respostas para se definir uma ação. Quando? É uma outra pergunta. Acompanhamento da distribuição de um evento durante um período de tempo. Então, horas, dias, semana, meses, anos. Precisamos, antes de se definir uma ação, a gente precisa acompanhar a distribuição daquele evento durante um tempo. Podemos conhecer os riscos a que as pessoas estão sujeitas, prever acontecimentos e, principalmente, propor soluções. A gente está aí, basicamente, já há 6 meses, né, de coronavírus. No Brasil, nem tanto, mas a gente já sabe que a pandemia ela já começou há um tempo, há meses, e ainda não se tem uma ação definida, não se tem um tratamento definido. Então, o que a gente observa? Esse evento, né, essa pesquisa, ela pode durar meses ou anos. Então, a gente acredita, já estamos ouvindo falar no tratamento, na vacina que está em teste,
e que provavelmente só vai ser liberada no próximo ano. Então, todo esse acompanhamento, ele exige tempo, ok? Nada é descoberto e iniciado e terminado em poucos minutos, não. Precisa se definir, precisa se estudar, precisa se avaliar, né? Como aquele micro-organismo se desenvolve. Bem, como? É a outra pergunta. Qual é a magnitude daquele agravo? Ele se associa a uma outra condição específica? Existem fatores que nós vamos encontrar relacionados à ocorrência? Como se distribui o agravo? Esses agravos eles podem assumir comportamentos anormais ou normais quanto à sua frequência e distribuição. Bem, continuando aqui o estudo daquele micro-organismo, é importante, né, a observação de qual o comportamento daquele agravo, como é a evolução daquele agravo. Bem, então, o que a gente consegue fechar? Que, voltando aqui, aí para se implementar umas medidas de saúde, primeiro, é preciso definir as ações. Nós estamos aí aguardando, cada dia, né, surgem novas ideias. Não, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. É preciso, assim, se traçar, né, todo esse método para poder agir, para poder se definir uma ação correta. É lógico que para se chegar ao final, né, a gente vai passar por várias etapas. E a gente tem observado isso quanto ao coronavírus. Várias etapas estão surgindo. Nós estamos já na fase, na etapa agora do tratamento, que no caso, né, vai ser uma prevenção, vai ser uma vacina. Mas assim, a gente foi passando primeiro, né, a descoberta, primeiro quem era a população de risco, quem era a população mais atingida, aonde tudo começou, qual é a forma que aquele vírus, que aquele micro-organismo ele atinge, qual é a virulência dele. Então a gente foi passando por várias etapas, a gente conheceu aí várias etapas desse vírus para finalmente se definir uma ação, né? O que vai ser tomado, como vai ser feito, o que nós vamos fazer, qual é o tratamento adequado, qual a prevenção. Então, o que a gente trouxe nessa aula de hoje? Que para a gente chegar ao finalmente, né, existem várias etapas que a gente precisa seguir, ok? E a saúde pública, ela é exatamente isso. É a busca ativa de casos, o objetivo é a prevenção da saúde. Não é de tratar o paciente já doente. O paciente já doente, ele não é tratado no posto. O objetivo, né, da atenção primária é exatamente esse. Evitar que aquele indivíduo chegue à doença propriamente dita na fase ativa. E, finalizando, né, o nosso último slide, educação e saúde. Quando a gente fala em educação e saúde, é a função nossa. Nós, como profissionais de saúde, nós temos essa função básica. Esta função de educação, ela deve estar dentro de nós. Quem, né, quando a gente pensa em educação e saúde, quem que a gente vai trazer novos conhecimentos? Para quem? Dependendo daquele grupo. É um grupo que a gente está trabalhando, um grupo de gestante, é um grupo de, vamos dizer assim, de amamentação, é um grupo de diabéticos, é um grupo de hipertensos. Então, esta educação em saúde, ela deve ser constante no nosso dia a dia. Quem a gente vai falar, qual o conteúdo que nós vamos estar trazendo, o que se trata, né? O que trata aquela população, a mudança de hábito, né? Isso tudo aí, essas três perguntas aqui, ela deve gerar mudança de hábitos. Então, quando a gente, por exemplo, né, quem seguir a carreira aí da saúde pública, em uma visita domiciliar, identifica casos hipertensos graves, qual é o nosso objetivo? A educação e saúde, é a orientação.
a orientação quanto à alimentação, a orientação quanto à atividade física, a orientação do medicamento propriamente dito, do horário rígido naquele medicamento, do paciente criar hábitos sadios para ele, para melhorar a sua saúde. Então, quando a gente pensa em profissional de saúde, da área de saúde, a gente vai pensar em educação. Não tem como pensar em saúde se não pensarmos em educação. E o nosso objetivo é que toda essa educação em saúde que a gente tem falado sempre, tanto aqui quanto em sala de aula, ela cause mudança de hábitos. Se ela causar mudança de hábitos, nós estamos satisfeitos, nós estamos completos, porque a nossa função foi atingida, o nosso objetivo foi atingido, ok? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus, né? Até a próxima aula, que essa pandemia acabe logo para nós estarmos juntos novamente. Um abraço.